A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Sabe que eu era dessa igreja quando ela era lá no posto de gasolina. Olha quem está aqui. Paz do Senhor. Era dessa igreja, irmãos, lá atrás, em 2011, 2012. E aí eu vim para cá falando com as minhas filhas, meus filhos dentro do carro. A minha filha não lembrava de nada, a mais nova não lembrava de nada, porque ela tinha 1 ano de idade. E agora já está grande, está com 12 anos de idade já. E graças a Deus é uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Quando nós temos o culto lá na nossa igreja de manhã, na igreja começa às 9 horas da manhã, e eu trouxe uma palavra para os irmãos lá, e eu cheguei em casa agora à tarde, e eu orei para vir para cá, e o que eu poderia compartilhar com os irmãos. Como os irmãos da minha igreja vieram também, os jovens vieram comigo, alguns deles, eu falei, eu não vou dar a mesma comida para eles. Deus tem misericórdia de nós, ajuda-nos, Senhor. Então o Senhor falou algo no meu coração, quero compartilhar com os irmãos. E eu acredito que eu queria que você fizesse aquilo que o apóstolo Paulo disse. Você retesse o que for bom para você. Amém? Retenha o que for bom para você. Aquilo que Deus falar no teu coração, que você fala assim, olha, isso aí é para mim, é Deus falando comigo. Então retenha no seu coração. Você já se sentiu perdido alguma vez? Uma vez eu estava com a minha família, fomos para o litoral passear, e fomos com uma família, ficamos lá numa casa lá que cederam para a gente, e foi uma delícia aquele lugar. Nos divertimos, fizemos lutinha na areia, fizemos de tudo naquele tempo. E então deu o dia de voltar para casa, começamos a voltar para casa, e eu tinha o horário do culto. Então era estudo bíblico na igreja. Eu fiquei apavorado, porque eu não sei se é com vocês assim também, mas para quem tem mulher em casa, né? Vamos embora, eu estou pronto. Calma, falta isso, e falta aquilo, e falta aquilo. E na hora de ir embora, eu colocando tudo lá dentro do carro. E a gente levou uma carretinha, porque família grande, né? Você leva tudo na carretinha, colocando as coisas na carretinha, e vamos embora. E eu acelerando o processo, e aí a gente começou a voltar. Eu vi que não ia dar tempo, porque estava um trânsito muito grande na rodovia. Então eu falei, já sei, vou botar no GPS para achar um melhor lugar. Coloquei no GPS, e aí o GPS disse assim, vire à esquerda, não é? Vire à esquerda. Eu falei, é aqui. Eu comecei a olhar, fui pensando assim no celular, eu falei, olha, dá certinho, vou sair lá na frente. E aí, irmãos, entrei naquele caminho, saí da pista, saí daquele trânsito, estava tudo parado, saí do trânsito, fiz o anel por baixo assim da rodovia, entrei numa cidade, estou indo, e vou atravessando a cidade, e daqui a pouco o asfalto virou terra, entramos numa rua de terra, e começamos a andar, e daqui a pouco já não via mais casa, não via mais ninguém, e o carro indo embora, e eu olhando para o GPS perdeu o sinal. E aí era só no Google Earth mesmo lá, eu pensando e indo com o carro, irmãos, e de repente eu percebi que nós estávamos perdidos mesmo. E foi ficando estreito o caminho, o carro começou a se machucar, porque era muita buraqueira. E o pior disso era que começou a querer anoitecer. E do nosso lado esquerdo, muitas árvores, as árvores bem altas, eram uns pinheiros muito altos. Do lado direito, mato que não acabava mais. E eu dirigindo o carro, eu pensava assim, o que vai acontecer naquela curva? Porque eu imaginei que depois de andar não sei quantas horas com aquele carro, eu ia fazer uma curva e ia dar no meio do nada. Tipo assim, sabe quando acaba a pista? Você só tem mato na sua frente. Eu tinha absoluta certeza que isso iria acontecer. Então eu percebi que nós estávamos perdidos, já não tinha mais o que fazer. E começamos a andar, então o medo começou a tomar conta dentro do carro, porque eu estava com a minha família, minhas filhas, meu filho, a minha esposa tentando manter a calma, tentando acalmar as crianças, e a gente já não enxergava mais nada. Chegamos num lugar em que tinha uma poça de água, e eu falei, o carro não vai passar aqui mais. Tivemos que descer do carro, eu e meu filho, e
tiramos o sapato e fomos andar para ver o tamanho do buraco, para ver se o carro passava, porque como eu estava com a carretinha lotada de coisa, não tinha nem como manobrar o carro. Ou era para frente, ou era para frente. E aí percebemos que era uma poça que o carro conseguiria passar naquele buraco. Entramos no carro, aceleramos e vamos embora. O carro saiu bateu embaixo, era pedra para tudo que é lado. E a gente, meu Deus do céu, o que vai acontecer? A minha esposa tentando ficar calma. E chegou uma hora que ela falou assim para mim: amor, e agora? Agora já não tem mais esperança. Para onde a gente vai? Onde é que a gente vai sair? E eu falava: calma, meu amor, está tudo bem. Estava nada, irmãos. Dentro de mim eu falava: meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? E andamos, anoiteceu. E aí, de repente, depois de andar um bocado, nós enxergamos um ponto de luz. É uma casa. E o coração já começou a alegrar, porque achamos um ponto de luz e fomos até lá. Quando chegamos lá, era uma estação de energia. E não tinha uma alma lá. Então, não tinha o que fazer, continuamos andando até o que Deus pudesse fazer por nós. Fomos seguindo, então conseguimos encontrar, achamos depois de um tempo, eu já tinha perdido minhas esperanças, achamos depois de um tempo, uma vila bem longe, e aquilo foi a nossa salvação. Aí encontramos um bar, eu nunca fiquei tão feliz de achar um bar, irmãos. Achamos um bar, e eu encostei o carro naquele bar, perto do bar, e fiz uma pergunta para um rapaz que estava lá, para um senhor, eu falei: senhor, essa estrada me leva para onde, pelo amor de Deus? Ele falou assim: de onde você veio? Eu falei: eu vim de lá de trás. Ele falou: você vem por aqui? Eu falei: vim. Ele falou: mas ninguém anda aí, não dá para transitar, não dá para andar nessa estrada. Eu falei: eu percebi. E então achamos aquele bar, o culto já não dava mais para chegar, paramos lá, porque nem sinal pegava, não tinha mais bateria no celular, não tinha carregador, irmãos, um caos. Pedi para a pessoa deixar eu fazer uma ligação para alguém da igreja, para poder abrir a igreja, receber os irmãos, e o coração ficou triste, fiquei amargurado com aquilo. Mas o sentimento de estar perdido me deixou com o coração aflito. E eu não sei se você já se sentiu perdido um dia na sua vida. Em algum momento da sua vida que você falou assim: eu estou perdido, eu não sei mais o que fazer. Foi esse sentimento que eu tinha enquanto eu estava na estrada. E quando eu vi um feixe de luz, foi uma ponta de esperança que acendeu no meu coração. E eu me alegrei com aquilo. Às vezes a gente entrega a nossa vida ao Senhor, e nós desfrutamos das coisas mais maravilhosas do reino de Deus. Que primeiro é a alegria de ter sido perdoado por Jesus. Você lembra quando você foi perdoado por Jesus? Que você entregou a sua vida a Jesus? Talvez você já nasceu num lar cristão, mas teve um dia em que você conscientemente disse: Senhor Jesus, vem habitar em mim. Entra no meu coração, salva a minha vida. Ou talvez você tinha uma vida promíscua no mundo. Um dia como hoje, por exemplo, era dia de emendar sábado, domingo, segunda, terça, e você ia naquela bagunça, naquela promiscuidade, e de repente, quando acabava tudo aquilo, você percebia que de fato você estava vazio. E hoje você está aqui, olha só, sentado na cadeira da Igreja Presbiteriana Renovada de Barueri. Deus te trouxe até aqui. Aleluia. Uma luz no fim do túnel. Uma luz, um feixe de luz apareceu. Você olhou para aquela luz e você falou: é a esperança da minha vida. E então você entregou a sua vida a Jesus. E hoje você está aqui. O tempo vai passando. E às vezes a gente tenta pegar uns atalhos na vida. E a gente se perde. E quando a gente se perde, a gente não sabe o que fazer. Sabemos que Deus é justiça, que Deus é justo juiz. Sabemos que Deus está pronto para nos receber. Sabemos que Deus está pronto para cooperar com a nossa restauração. Mas a tristeza na alma, às vezes ela é tão grande, que não permite
que Deus trabalhe no nosso coração. A palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus, amém? Nada pode nos separar do amor de Deus. E quando a palavra de Deus diz nada, o apóstolo Paulo está falando em Romanos que as coisas dessa vida não podem nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo disse: eu sei viver na abundância e na escassez, com fome ou sem fome, com roupa ou sem roupa, com saúde ou sem saúde, eu sei viver com Deus, e nada nessa vida pode me separar do amor de Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite, pensando na sua vida, e de alguma maneira você pode estar alguns dias, ou talvez durante os meses que vieram antes agora, você estava pensando: Deus, eu queria tanto voltar a sentir a tua presença como eu sentia, eu queria tanto desfrutar do Senhor. Às vezes você nem viveu isso ainda, mas você vê uma pessoa do seu lado se derramando diante de Deus, buscando ao Senhor, sentindo a presença de Deus, e você fala: meu Deus, será que o problema está em mim? O que está acontecendo com a minha vida? Por que é que eu não consigo? Talvez você esteja perdido no caminho e você está pensando: Senhor, como eu faço para voltar de novo, para sentir de novo a tua presença? Se a palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus, então por que é que nós nos perdemos de vez em quando? Por que é que nós nos perdemos? As Escrituras Sagradas diz que há uma coisa que nos separa do amor de Deus: são as nossas iniquidades. Repita comigo: as minhas iniquidades. As minhas iniquidades é o que me separa do meu Deus. Os meus pecados me separam de Deus. Isaías capítulo 59 diz isso: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, para que Deus não te ouça. Então, eu vou tirar esse trem aqui, vou vir mais para cá, porque o Ricardo é alto, irmãos. Aí ele faz um negócio, coitado da Milena, faz um negócio alto para a bexiga, aí os baixinhos sofrem. A Milena vai falar: eu falei para você. Como uma boa esposa, eu te disse, diminui aquele trem. Então, as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quero que você abra a sua Bíblia em Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, um texto conhecido de todos nós, um texto bem conhecido. Eu quero ler com os irmãos e a gente vai assim analisar rapidamente aqui algumas coisas, e eu quero que você mantenha o seu coração bem aberto. Diz assim a palavra de Deus: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Avém, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhes disseram: não é necessário que vá outro povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não deixe o povo cansado, ou seja, não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Versículo 4: assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde.
ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Versículo 8. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram as coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Versículo 13 diz assim: levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Feche os seus olhos. Pai, nós te pedimos que a tua palavra fale conosco agora. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor, a entender o que está no teu coração. Nós amamos o Senhor e nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa é a história de Acã. Acã, como diz lá no sertão, um cabra safado, porque Deus manda eles destruírem um povo. Eles vão, Acã olha uma coisa e leva para dentro do arraial do povo de Deus. Ele contempla uma coisa que Deus falou para destruir, se aposta daquilo e leva para dentro do povo de Deus. E agora há uma condenação de Deus sobre o povo por causa do pecado de Acã. Mas é uma coisa de nada. Irmãos, é uma mensagem muito simples. É uma coisa de nada. Que diferença faz eu levar isso para dentro do povo de Deus? Que diferença faz eu levar isso para dentro da minha casa? Qual é o problema? Qual a dificuldade nisso? Então eu quero te dizer agora: cuidado com as pequenas coisas que te afastam de Deus. Cuidado com essas pequenas coisas, porque pequenos pecados se tornam grandes pecados depois. Pequenos pecados se tornam grandes pecados. Aleluia. Eu não sei o que você tem feito da sua vida. Às vezes o teu pai também não sabe, nem tua mãe. Seu marido às vezes não sabe, ou a sua esposa também não sabe. Mas Deus sabe. E hoje é uma noite de concerto, aleluia. A começar no meu coração. Pequenos pecados, pequenas coisas que fazemos, que vão criando raízes dentro de nós, porque é a lei da semeadura. Você planta pequenos pecados e você vai colher grandes pecados. A culpa desse pecado, a condenação dessas coisas. Então, hoje, num evangelho pregado com a hipergraça de Deus, que não se importa com nada, o importante é que Deus te ama, e Deus quer fazer de você um vencedor, uma pessoa próspera, um grande homem no trabalho, uma grande mulher no trabalho. Deus não está importando com mais nada. Deus só se importa em fazer você ter o sucesso que você precisa ter. Deus quer fazer de você o melhor músico, a melhor cantora. Deus quer fazer de você o melhor empresário, o melhor pastor. Deus quer fazer de você o melhor em tudo. E é isso que se prega.
E o seu pecado, ora, não se importe com isso agora, porque Deus é perdoador. Deus não se importa com essas coisas, isso é mentira. Porque as pequenas coisas, os pequenos pecados vão entrando na nossa vida, vão criando raízes em nós. E isso é fruto da nossa desobediência diante de Deus. Então, esses pequenos pecados vão se tornando grandes. Quando Acã pega essas coisas, essa capa, esses utensílios e leva para dentro do arraial. Olha lá no capítulo 6, no versículo 18, diz assim: quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas. Deus está dizendo: quanto a vocês, igreja, cuidem para não ficar com nada que não é de Deus para você. Cuidado com as coisas que você tem visto e falado e ouvido. Cuidado, porque isso é uma arma de Satanás na sua vida. Pegou para si uma parte. No versículo 1 está dizendo: pegou para si uma parte das coisas condenadas. Ah, não, tudo bem, é só uma palavrinha contra o irmão. Vai na casa do irmão e profere uma palavra contra o outro, mas é só uma palavrinha, na verdade, afinal de contas, como a gente diz, né? Eu só estou falando isso para a gente orar. Pequenas coisas entrando no nosso meio. Seu filho está vendo uma coisa que você sabe que não pode, e ao invés de repreender, ao invés de dizer não, você fala assim: meu filho, mamãe falou, isso é pecado. Ah, mãe, dá um tempo, não estou nem ouvindo o que a senhora está falando. Ai, meu filho é fogo, viu? Percebe? Você está trabalhando na empresa e o patrão fala assim: olha, vamos dar uma burlada nesse imposto aqui, vamos. E você é homem de Deus, mulher de Deus, fala assim: ah, quer saber? É só um imposto. A gente paga não sei quantos milhões, paga não sei quantos, é só um imposto. Pois é assim que Satanás vai vendo a abertura do teu coração para que ele comece a colocar as coisas que te afastam de Deus. E então, quando nós percebemos a nossa igreja, a nossa casa, que é a nossa primeira igreja, começa a ser tomada pelas coisas desse mundo, já não se tem tempo mais para buscar a Deus, não se tem tempo mais para ler a palavra. Você vai ler a Bíblia, você está morto de cansado, porque você fez tudo, menos separou tempo para Deus. Então você lê uma palavra, uma pequena porção da palavra, só para não passar em branco. Como se você dissesse para Deus assim: ó Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece a minha vida. Eu vou ler aqui só para cumprir o protocolo, vou fazer uma oração só para cumprir o protocolo. Uma inquietação na hora do almoço que não consegue nem agradecer a Deus. A oração tem que ser rápida, por quê? Porque eu estou com fome. Não tem gratidão no coração. Não sabe quanto custou para Deus colocar na tua mesa. Quando você estava doente, que Deus te curou para você ter trabalho, para comprar comida para os seus filhos. E então quando você coloca na mesa, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Pequenas coisas. A oração vai diminuindo, o tempo com Deus vai diminuindo, a intensidade para adorar a Deus vai diminuindo, a oração vai diminuindo, a fé vai enfraquecendo. Quando você se vê, você está perdido, procurando um feixe de luz. Versículo 4 diz assim: apenas uns 3.000 homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras. Sabe o que aconteceu aqui? Eles nem contaram os que foram derrubados depois.
Então, coloca uma coisa na sua mente hoje, em nome de Jesus. O pecado que nós cometemos não atinge somente a mim e a você. Vai atingir as pessoas que estão conosco. Vai atingir a sua esposa. Vai atingir o seu marido. Vai atingir os seus filhos. Vai atingir os seus pais. Não pense que Deus vai falar, não, meu negócio é com você, o seu pecado eu trato com você. Não é assim que funciona no reino de Deus. Porque nós levamos isso para dentro da nossa casa. Então nós vemos hoje, Ricardo, por favor, tenha piedade de mim. Nós vemos hoje centenas e centenas de homens presos na pornografia. Não conseguem se libertar da pornografia. E o pior, as mulheres estão se viciando nisso. Qual é o fruto disso dentro da nossa casa? Divisão dentro do lar. Frieza espiritual. Frieza no relacionamento, no casamento. E você não sabe por quê. Você ama a sua esposa, você ama o seu marido, mas uma frieza, na hora em que você vai ter uma noite com ele ou com ela, aquilo não flui, vocês olham um para o outro e falam, meu Deus, o que está acontecendo? A gente precisa de uma viagem? Vamos pagar uma viagem? Mas se nós olharmos para dentro de nós vamos perceber que nós abandonamos o Senhor, nós deixamos o Senhor de lado. O que dizer quando nós estamos cheios de inimizades? Nos reunimos com a família, mas com aquele tio eu não falo. Com aquela tia eu não quero conversa. Com esse vizinho eu não quero papo. Com esse fulano no meu trabalho eu queria que ele morresse. E então chegamos diante de Deus, levantamos as nossas mãos e falamos, Deus, por que é que eu não consigo? O que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo com o meu coração? Por favor, pastor, me ajuda, arruma uma fórmula. O pastor fala, já sei, vamos fazer uma vigília. Vamos buscar a Deus. Então é vigília, é culto atrás de culto, reunião atrás de reunião, mas o coração continua frio, continua perdido, não encontra o lugar de descanso. Mataram uns 36 deles e os outros que foram abatidos. E sabe o que aconteceu com o povo? Veja o que diz a continuação do versículo. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Irmãos, nós estamos cheios de tristeza dentro da nossa casa. Falta alegria no meio dos nossos filhos. Falta alegria no meio do casamento. O coração está dilacerado. Às vezes a gente acha que falta um bom emprego, arruma um bom emprego, a tristeza continua na alma. Achamos que é trocar de igreja, eu vou para uma outra igreja. Quando chega na outra igreja, conhece os irmãos, se alegra com aquilo, mas é tudo passageiro. Porque o que precisa ser resolvido não foi resolvido. E então todo mundo à sua volta começa a ser dilacerado por causa do pecado. Faça um acordo com a tua família. Chame seus filhos, chame sua esposa. Converse não deixe o seu filho sozinho no celular. Converse com ele. Se você mora sozinho, se você tem uma vida independente, procure os líderes da igreja. Abra o seu coração, diga, eu preciso de ajuda. Porque você não é diferente de nenhum de nós. Somos todos iguais. Sofremos com as mesmas coisas. Choramos pelas mesmas coisas. Mas temos o mesmo Deus, que é compassivo e misericordioso. Aleluia. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Irmãos, Deus está cansado disso. Porque Ele vive nos atraindo, vive nos chamando. Você está dentro do carro e você sente um desejo de buscar a Deus.
E você coloca um louvor, e daqui a pouco você está chorando diante de Deus, coração amargurado. É Deus te convidando: filho, vem para perto. Eu te amo. Eu quero você perto de mim. Eu sou aquele que não levo em consideração as afrontas que você faz contra mim. Aleluia. Ele é misericordioso. Você pode agradecer a Deus por isso agora? Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e pelo teu favor conosco, Pai. Aleluia. Esse é o resultado do nosso pecado. A tristeza e a morte de quem está do nosso lado. Terceira coisa, veja o que diz no versículo 11 ainda: Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Deus quer nos dar a vida, mas nós não podemos esconder o nosso pecado. Então hoje é noite da gente fazer uma avaliação no nosso coração. Talvez você está bem, está feliz, e isso é genuíno no seu coração, é puro de Deus em você. Mas nós devemos fazer como Davi fez: Senhor, sonda o meu coração. Perdoa-me os pecados que eu cometi, que eu sei que cometi, e também os que eu não sei que cometi. Perdoa-me, Senhor, tem misericórdia de mim. Então hoje, em nome de Jesus, avalie o seu coração, peça perdão a Deus pelos seus pecados, diga a Ele: Deus, eu não quero mais conviver com isso, eu quero abandonar isso, eu não quero mais tratar a minha esposa desse jeito, eu não quero mais responder ao meu marido desse jeito, eu não quero mais essa inimizade no meio da minha casa, entre eu e os meus filhos, eu não quero mais ser um mau exemplo no meu trabalho. Então, hoje, em nome de Jesus, não esconda o seu pecado, não vamos esconder o nosso pecado, resolva o problema. Aleluia, aleluia, resolva o problema. Peça perdão ao Senhor, volte a temer a Deus e abandone essas coisas. Perceba o Senhor vindo ao teu encontro. No versículo 12, na parte final diz assim: não continuarei com vocês se não eliminarem do meio de vocês essas coisas roubadas. Deus está dizendo: eu quero estar no meio de vocês, mas eu não posso. Eu quero abençoar a tua família, mas eu não posso. Eu quero te abençoar, mas eu não posso. Eu quero cuidar do teu coração, mas você não deixa. Eu não posso estar no meio do pecado, Deus está dizendo. Eu não posso estar no meio do pecado. E então Ele está nos chamando para o arrependimento. Eu não posso estar no meio da tua família, porque vocês não abandonam o pecado. Eu não posso estar com você no seu trabalho, porque lá dentro você não abandona o pecado, você não dá testemunho da fé que você tem em mim. Eu não posso te abençoar nos seus relacionamentos, porque não há santidade nele, e não casa comigo. O Senhor está nos dizendo: não encaixa comigo. É por isso que a palavra de Deus diz que as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Irmãos, eu sei que essa é uma mensagem que o pastor da igreja deveria falar, mas eu peço, por favor, irmãos, tenham misericórdia de mim, porque ela primeiro falou comigo. Aleluia. Há um interesse de Deus, irmãos, em tirar do nosso meio o pecado. Ele ama a sua igreja, Ele ama o seu povo, é a noiva dele. E às vezes ele levanta alguns de nós, e ele diz assim: ó, por favor, um jeito bem humano de falar, né? Cuida da minha noiva.
protege ela. Não seja duro com ela. Não maltrate ela. Não fale com ela de qualquer jeito, porque ela é minha noiva. Eu morri por causa dela. Aí o Senhor fala assim, às vezes ela é teimosa. Às vezes ela não quer me ouvir, às vezes ela me abandona. Às vezes ela se prostitui com outros deuses. Às vezes ela tira eu do centro do coração dela e coloca outras coisas lá. O carro, o dinheiro, o trabalho, as pessoas, a política, até mesmo a família. E me tira desse lugar. Mas eu amo ela. Aleluia. Deus está dizendo, eu amo ela, eu amo a minha noiva. Nós somos a noiva dele. Então, há uma preocupação de Deus em nos fazer voltar para ele, porque ele quer nos abençoar. Ele não quer te ver triste, ele não quer te ver angustiado. Embora ele disse para nós que nós passaríamos por aflições. Mas ele diz assim, não fique triste, tenha alegria no seu coração, porque eu venci essas coisas. Há um interesse de Deus em cuidar do meu e do teu coração. Então o que nós vamos fazer? Como é que a gente vai resolver isso, irmãos? Como nós vamos resolver essa vida nossa? Como nós vamos resolver essas coisas no nosso coração? Como nós vamos voltar o nosso coração para ele? Primeiro, no versículo 13, a primeira coisa, ele diz, levante-se, santifique o povo e diga, santifiquem-se. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é santificar a nossa vida, ou seja, santificar é separar a nossa vida para Deus. Volte a jejuar, volte a orar, volte a ler a palavra com alegria, volte a dar a Deus a primazia, volte a fazer as devocionais que você fazia. Volte a cantar louvores ao Senhor dentro do teu carro, no meio da tua casa, quando vocês estiverem indo tomar o seu banho, que você pegava aquele pote de shampoo e ficava achando que era o microfone da igreja, e ainda mandava o povo aplaudir, aplauda o Senhor, com o shampoo na mão. Aleluia. Conheci um pastor que falava assim, quando pedi ao Senhor para me usar no ministério, eu comecei a treinar a pregação, e ele falou que ele ia no milharal, e ficava lá treinando, e falava com os milhos lá, ficava pregando para os milhos, arrependam-se, e tal, e ele dizia assim, olha, se tiver um milho convertido no céu, foi eu que ganhei. Foi eu que preguei para aquele milho. Volte a praticar essas coisas. Ah, pastor, mas eu cantava quando eu era mais jovem. Canta, continua cantando. Canta de novo para o Senhor. Ah, pastor, mas eu pregava quando eu tinha mais energia. Deus vai te dar energia, começa a pregar. Fala, pastor, eu quero abrir uma célula na minha casa. Sério, você tem algumas pessoas lá? Tenho, eu e a minha esposa. É assim que começa, irmãos. É assim que começa. Começa colocando o coração em ordem. Começa colocando a vida em ordem. Porque o resto Deus é que faz. Nunca foi a nossa mão. Nunca foi o nosso braço, sempre foi a mão do Senhor. Sempre foi Jesus nos abençoando, enviando pessoas, curando o enfermo, libertando o cativo, sempre foi a mão dele. Então recomeça, vai de novo. Um caminho de santidade, irmãos, levantem-se, a Bíblia está dizendo, levantem-se. Nada de ficar prostrado, nada de ficar reclamando da igreja, mas que precisa mudar aquilo, precisa fazer aquilo outro. Deus sabe disso, porque é a noiva dele. E Deus vai te levantar para cooperar com a noiva. Você vai chegar na noiva, vai falar, minha filha, seu vestido está rasgado. Eu vou arrumar esse vestido aqui. Você vai falar para a noiva, minha filha, seu batom está borrado. Você vai falar para a noiva, noiva, por que você está chorando? Ele te ama. E então, sabe o que Jesus faz nessa hora? Ele fala assim, ó, yes. É isso que Jesus faz quando você cuida da noiva dele. Ele fala, yes, é isso. Ele entendeu. Agora dele cuido eu. Aleluia. Amém?
Isso não é um apelo emocional, irmãos, isso é verdade. Então, começa organizando, colocando no seu coração, levante-se, irmãos. Tome uma decisão hoje de abandonar essas coisas. Santifica a sua vida, faça o que precisa ser feito. Se o teu celular te faz pecar, abandona essa desgrama. Se o teu celular te faz pecar, já começa tirando a senha dele. Deixa livre. Se o teu celular te faz pecar, deixa ele no lugar mais visível da casa, para que todo mundo veja que ele está lá. Se o que te faz pecar é um problema que acontece corriqueiramente na igreja, comece liberando perdão para as pessoas que te fazem pecar. Comece colocando as coisas em ordem. Santifica a sua vida, faça o que precisa ser feito. Não pare nesse caminho. Agora eu estou bem, agora está tudo bem, eu estou adorando, está na igreja, eu liberei minha vida, perdoei quem tinha que perdoar, resolvi o meu problema ali, agora está tudo bem. Agora que é a hora de continuar. Agora que você tem que intensificar suas devocionais. Já fiz um teste com Deus, Ricardo. Uma vez eu fiz um teste com Deus. Eu fazia as minhas devocionais pela manhã e eu fiz um acordo com o meu coração que é assim: eu não abro o celular antes de fazer minha devocional. Principalmente aquele aplicativo verde que tem lá. Principalmente aquele bendito. É um aplicativo. Isso. Ele mesmo, o danado. Principalmente o WhatsApp. Tem gente que abre o WhatsApp sem abrir o olho. Ele vê um barulhinho. Ele pega o celular, ele faz assim, ele digita a senha ou ele bota na face. Aí o negócio abre. Ele abre o olho assim, ó. Lê o que está dizendo lá. Ouve o áudio. Ó, fulano, você não vai trazer o frango, não? E aí ele começa já a perturbação do dia. E ele vê o patrão cobrando, ele vê que ele tem que pagar o boleto, aparece lá, agora as empresas mandam no WhatsApp mesmo, né? O seu boleto está vencendo. E aí ele, quando vai ler a palavra, ele está com a cabeça cheia de tranqueira já, ele não consegue nem concentrar. Já aconteceu com você? Aquela dislexia espiritual? Que você lê o texto, lê, quando você vê que está chegando no penúltimo versículo, você fala: o que eu li? Peraí, meu Deus do céu. O que a Bíblia está dizendo aqui? Meu Deus do céu, Jesus me perdoa. Você já fez isso? Pois é, a dislexia espiritual, porque a mente está em outro lugar, está com outras coisas. Já foi orar? A dislexia na oração também. O TDAH da oração. Está orando, daqui a pouco está no meio da oração, começa a rir. Aí fala: ai Jesus, perdão Senhor. Então Senhor, abençoa a igreja, Senhor, pastor Ricardo, pastora Milena, Senhor. Mas como é que pode, né? Meu Deus, Jesus, eu não faria um negócio desse não. Meu Deus do céu. Meu Deus. Oh Senhor, perdão. Então Senhor, abençoa. Já aconteceu? Já, né? A dislexia nossa de cada dia. Porque a mente está cheia de coisa. Então olha uma dica: tranca o seu quarto. Pega o bendito do celular. Bota o melhor louvor que você gosta, aquele que toca no teu coração mesmo. Sabe aquele louvor que você ouvia lá no passado, ou que você ouve hoje, e você fala: não, esse aqui, esse louvor, bota esse louvor lá. Começa a andar no seu quarto e vai clamando a Deus, vai falando: Deus, por favor, vem Senhor, vem aqui comigo, Senhor, fala comigo, eu convido o Senhor agora, acalma meu coração, acalma minha mente, Senhor. Deus, vem com a tua presença, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor veio nessa terra por minha causa. Então eu te peço agora, vem no meu quarto. Um dia um amigo meu estava orando. A gente naquela fase da adolescência, né? Tem uns adolescentes aqui entre nós. E aí, irmãos, o fogo come lá. Porque assim, adolescente vai mesmo e se derrama e aquela bênção. E aí o meu amigo orando pediu a Deus para Deus se manifestar no quarto dele. E ele lá orando, falou: Deus, me dá um sinal de que o Senhor está aqui no meu quarto. Aí o computador ligou. O computador dele ligou. E naquela época, irmãos, era Pentium 3.
Era uma eternidade para ligar um computador. Era mais ou menos assim, você apertava o botão para ligar, aí você podia ir tomar um banho, podia comer, botar o café, a água para ferver. É verdade, quem é desse tempo aqui sabe. O pessoal mais novo não sabe, mas você ligava e ele ficava lá. E a internet que ficava... Ficava lá, e você ficava ouvindo aquele negócio e falava, tá conectando, olha, rapaz, que chique, ó. Aí o site começava a abrir, o banner, uma frase, outra frase, e você já ia lendo as notícias já. Rapaz, que coisa. Quando ele terminou, já eram uns 3 minutos para abrir o site inteiro. A gente era dessa época. E aí naquele dia o computador do meu amigo ligou. Ligou na hora. E ele tomou o maior susto. Disse ele para mim que ele tomou um susto tão grande que nem continuar a orar, ele orou, ele deitou na cama para dormir de novo. Meu Deus do céu! Sabe que Jesus tem poder? É verdade, irmãos, é verdade. Ele me falou isso porque no outro dia ele foi na minha casa e ele falou assim, eu vou usar a linguagem que a gente usava na época, né? Mano, você não acredita? Eu falei, o que foi? Cara, não, você não acredita. Mano, Jesus me visitou essa noite. Eu falei, para de conversa fiada. Você é louco, o que você tomou? Mas ele disse que viveu essa experiência. Então assim, Deus ainda faz isso. Ainda nos visita, Ele quer fazer isso. Então faça o que precisa ser feito e não pare. Estou terminando. Olha, irmãos, o Senhor sempre nos dá chance de resolver o nosso problema. Aqui, a partir do versículo 14, diz assim, pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar, por sorteio se apresentará segundo as suas famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas. E a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Deus está dando um aviso para o povo de Israel. E então depois... No versículo 19 diz, então Josué se levantou de madrugada e fez com que todo Israel se apresentasse. Sabe o que Deus faz com o pecado que tem na nossa vida? Deus começa a falar comigo e com você. Abandona isso, meu filho. Para com isso. Isso tem consequência na sua vida. Isso vai trazer consequência para a sua alma. Você vai se ver perdido. Você não vai conseguir encontrar o caminho, porque o pecado me separa de você. E então Deus vai falando com a gente, mas a gente tampa o nosso ouvido e finge que não é com a gente. Porque quando Deus nos confronta, a gente quer fingir que não é com a gente. Quando a palavra é pregada, a gente fala, se o irmão fulano tivesse aqui, giripoca ia piar, assim que fala, né? Giripoca ia piar. E a gente vai fingindo que não é com a gente, e Deus falando no nosso coração. E então sabe o que Deus faz? Deus usa alguém de perto de você, a sua esposa, o seu marido. O marido fala assim, meu amor, tá tudo bem com você? Ela fala, oxe, tá, por quê? Eu falo, não sei, me vem um sentimento aqui, né? Aí o Espírito Santo já fala com você, aí você fala assim, já sei o que é. E aí Deus espera o seu conserto. Deus espera que você se conserte. Só que quando você entrega aquela situação diante do Senhor, mas não muda o seu comportamento, ou seja, quando não há um arrependimento genuíno, você volta a praticar as mesmas coisas, aí o que Deus faz? Deus começa a usar mais pessoas perto de você. Alguém da sua família te liga e fala, ô fulano, tá tudo bem? Tá tudo bem. O que foi? Não sei, me veio você na mente hoje. Você está passando por alguma necessidade? Porque eu quero orar por você. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Aí você fala, meu trabalho, minhas finanças, e o Espírito Santo fala com você, conserta esse negócio. E quando a gente não conserta, sabe o que Deus faz? Começa a usar a noiva dele, começa a usar a igreja. Você chega na igreja, alguém te para e fala, irmão, pera aí um pouquinho. O que foi? Tive um sonho com você essa noite. Que sonho? Sei lá, eu sonhei que... Eu estou dando um exemplo só, tá? Sonhei que eu olhava para os seus pés, tinha uma lama, uma água suja, um negócio estranho. Aí o irmão fala assim, o irmão está fazendo alguma obra? O irmão está... O que o irmão está? O irmão trabalha com o quê? Só que lá no seu coração o Espírito Santo está te falando, é a sujeira do pecado.
Aí você fala assim, que estranho, né, irmão? Que coisa estranha, o que é? Vamos orar, né, irmão? Vamos orar, ora por mim, irmão. Porque Deus está te dando chance. Deus está dizendo para você, meu filho, eu te amo. Eu não quero que você sofra as consequências desse pecado. Acã teve muitas chances de se arrepender. Veja a paciência de Deus. Está todo Israel na madrugada lá, e eles jogam lá o que eles usavam de urim e tumim, que eram 2 instrumentos para lançar sorte, e aí cai na tribo tal, e Acã está lá observando tudo aquilo. Acã está falando, mas são milhares de pessoas, jamais isso vai acontecer comigo. É assim que a gente pensa, mas todo mundo peca, todo mundo faz. Sabe quando Deus usa alguém para te corrigir, aí você começa a acusar o pecado do outro. Deus usa alguém e fala para você, olha, você precisa parar com a mentira, precisa parar com esse negócio, com esse ódio que você tem no seu coração. Aí você fala, mas e aqueles que roubam? E quanta gente está na igreja aí, levantando a mão para Jesus, mas está traindo a mulher, ninguém fala nada para ele, sabe? Você começa a jogar a culpa nos outros. Mas Deus está se importando com você, deixa que Deus vai falar com ele, mas Deus está te procurando. Deus está dizendo, meu filho, eu estou te dando chance. Deus dando chance para Acã. As tribos são escolhidas, sai a tribo de Judá. Acã fala, eita, daqui a pouco são escolhidas as famílias, sai a família de Acã. Veja Deus chamando Acã, veja Deus dizendo, filho, você está morrendo nesse pecado, você está perdendo a comunhão comigo, você está sozinho e eu quero te ajudar. Veja Deus chamando Acã, veja Deus chamando você, veja Deus dizendo, filho, eu quero consertar o teu casamento, eu quero te dar uma vida abundante, eu quero fazer você ficar feliz no meio da igreja, que é a minha noiva. Deus está dizendo, eu tenho um caminho bom para você. Se você vai passar por luta, sim, vai passar por luta, mas eu vou com você. E a palavra de Deus diz que você vai ouvir uma voz atrás de você, dizendo, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Continua olhando para frente, ou seja, a palavra do Senhor diz no Salmo 34, versículo 5, e olhando firmemente para Ele, seremos iluminados, e jamais seremos confundidos. Então Deus está dando a chance para Acã, dizendo para Acã, Acã, eu estou vindo ao seu encontro. Acã podia ter se levantado e falado, para tudo, para com esse negócio, não precisa de lançar mais sorte, eu sou essa pessoa, eu quero me arrepender do meu pecado, aconteça o que acontecer comigo, foi eu que fiz isso, foi eu que desobedeci o Senhor, não é culpa da igreja, não é culpa da minha esposa, não é culpa do meu marido, não é culpa dos meus filhos, não é culpa da economia, não é culpa do Lula. Eu duvido, mas não faz que não é. Não é culpa de ninguém. Acã podia ter dito, Senhor, é culpa minha. Moisés, olha, Josué, para com isso, para de incomodar as famílias, sou eu o problema. A sua esposa chora, o seu marido chora, os seus filhos choram, e você vai botando culpa em todo mundo, mas não assume que você parou de orar, que você parou de buscar a Deus, que você não está mais ouvindo a voz do Senhor, e por isso a sua família está pagando um preço alto por isso, porque Deus não está mais falando com vocês, porque Deus saiu do nosso meio. Então Deus está dando chance para Acã. Por último, em nome de Jesus, rasgue o seu coração. Voltando um pouquinho no versículo 6, diz assim, então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra. Josué está dizendo, Senhor, o que eu fiz de errado como líder desse povo? O que é que eu fiz de errado, Senhor? Talvez você já se perguntou, Deus, o que eu fiz de errado na minha vida? Será que eu casei errado? Será que eu eduquei errado os meus filhos? Será que eu estou na igreja errada? Será que os meus relacionamentos são errados? Talvez você também está pensando assim,
Mas Deus está dizendo nessa noite para mim e para você: rasgue o seu coração. Rasgue o seu coração diante da minha presença, aleluia. Humilhe-se diante da minha presença, abandone o pecado. Porque Deus está dizendo: eu vou vir de encontro a você. Lucas capítulo 5. O Senhor Jesus diz assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Deus é Pai perdoador. Ele está aqui entre nós. Dura essa palavra. Dura a palavra. Mas o nosso Deus está interessado em que o nosso coração volte inteiramente para Ele. Esqueça as outras coisas. Tire toda a preocupação da sua vida. Faça o que tem que ser feito. Obedeça o que a palavra de Deus diz. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, o que eu faço com a minha família? O que eu faço no meu casamento? O que eu faço no meu trabalho? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Deus está dizendo: vem para perto de mim. Vem para perto de mim. E deixa o resto comigo. Aleluia. Você crê nisso? Feche os seus olhos agora. Senhor, nós te louvamos pela tua doce palavra. Te pedimos que o Senhor nos ajude. Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Eu não sei, talvez você está aqui nessa noite e você está clamando a Deus para te ajudar a recomeçar. Você está clamando a Deus para fazer de novo, para ter novas oportunidades com Deus. Talvez você está aqui nessa noite desse jeito. Mantenha seus olhos fechados. Eu quero te perguntar se você quer que Deus te ajude a corrigir os seus caminhos. Talvez você fale assim: ó, pastor, eu nem sei se eu tenho alguma coisa aqui de fato para corrigir a esse ponto. Ou talvez você falou assim: não, eu tenho que corrigir algumas coisas. Eu quero que você abra o seu coração agora, porque Jesus está passando aqui no nosso meio, aleluia. Jesus está passando aqui no nosso meio, como Senhor dessa igreja. Então clame ao Senhor agora, fala: Deus, me ajuda a sair dessa situação. Me ajuda a voltar a ter a plena comunhão com o Senhor. Eu quero que o meu coração se encha da tua presença novamente. Eu quero sentir a tua presença de novo. Eu quero me alegrar com a minha família. Eu quero me alegrar no meio da igreja. Eu quero cantar louvores ao teu nome. Eu quero me importar menos com o dinheiro, menos com as vestes do corpo. Eu quero me importar menos com as coisas e buscar mais a tua face. Porque é nela, na tua presença, que eu encontro abrigo. A palavra do Senhor diz: torre forte é o nome do Senhor. Nele o justo encontra abrigo. Que nessa noite, em nome de Jesus, você encontre abrigo em Deus para a sua vida. Que o Senhor te ajude nessa fase em que você precisa reorganizar o seu coração. Que a bênção de Deus seja sobre a sua casa e a sua família. Pai, nós te pedimos isso, Senhor. Que o Senhor abençoe o teu povo. Que a graça do Senhor seja sobre os corações que se arrependem agora. Tem misericórdia de nós, Senhor. E ajuda-nos a te servir com integridade de coração. Nós te pedimos, arranca o pecado do nosso meio e leva-nos a uma vida de santidade, uma vida verdadeira na tua presença. Porque nós queremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós queremos, ó Deus, principalmente desfrutar da doce comunhão do teu Espírito. É isso que queremos, Senhor, para a glória e louvor do teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Fala para quem está ao seu lado aí: força aí. Aproveita essa semana, força. Em nome de Jesus.
Ó, falar uma coisa que eu falo lá na igreja, Ricardo, para os irmãos. Se você tiver coragem, você falar para a pessoa assim, ó, nada de fazer corpo mole, hein? Nada de fazer corpo mole com Deus. Vamos para cima. Vamos consagrar a vida. Vamos tirar o pecado do nosso meio. E vamos em frente, para a glória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus por isso.